Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que assim como eu ainda não se decidiu se esse vai ser um Jetlag Alemanha ou um Jetlag França. E eu sou o Gustavo e eu estou aqui com a Sara, que mora na Alemanha, ou mora na França e trabalha na Alemanha, ou mora na Alemanha e trabalha na França. E aqui é a Sara, estou aqui com o Paulinho, que está aí há 25 anos, mas praticamente a minha idade, trabalhando, fazendo o pessoal abrir o coração e contar todas as suas histórias. Aê, muito bem! Aí, muito bem, muito bem. Que capricho, hein, Paulinho? Você na viu? Sua apresentação, Olha dificilmente só. Alguém dá uma caprichada dessa, hein? A gente solta o convidado no desafio de me apresentar, olha aí, ó. A Sara mandou muito bem. A gente tenta o melhor, né? E a Sara, gente, tá aqui pra contar suas histórias. O Gustavo já adiantou que ela tem muitas histórias. É uma jovem com muita experiência internacional. A gente vai compartilhar experiências aqui dessa brasileira que vive entre a França e a Alemanha. Que ora já foi França e ora já foi Alemanha. A gente vai entender um pouquinho essa história aqui no podcast Jetlag de hoje. Gustavo, de onde você conhece a Sara? Fala pra gente esse link aí. Que quando ela entrou, você já falou, a Sarinha tá entrando. Eu falei, tá chamando de Sarinha? Já conhece há bastante tempo. Mais uma brasiliense, né, Gustavo? Mais uma brasiliense pro nosso podcast, de Brasília para o mundo. Olha De Brasília aí. para o mundo. A gente tem uma competição aqui, Sara. Quem leva mais, né? Eu tento levar os do interior de São Paulo e o Gustavo leva os de Brasília, né? Que tem muita gente de Brasília e interior de São Paulo aqui no Jetlag. Um ponto a mais pro Gustavo agora. Pois é. Aí, Gustavo, vamos aumentar esses números. 40 e tantos podcasts depois, ainda encontro brasilienses pelo mundo. Olha só, não é tão fácil quanto parece. Mas a Sarinha, eu conheço ela já faz uns bons anos aí. O pai dela é meu amigo. Por conta do pai dela ter ido me ajudar com o nosso primeiro Go Equipped. É a primeira vez que tivemos um Go Equipped no Brasil, no ano de 2015. O pai dela foi me ajudar a gravar o Go Equipped e a gente precisou de tradução simultânea. E a Sara era uma jovem adulta, naquele momento já falava vários idiomas e aceitou o desafio de, juntamente com um outro tradutor profissional que a gente tinha contratado, mas ele precisava de um tempo de descanso. Não dava pra ele traduzir 8, 10 horas direto por dia. A Sara foi lá, encarou o desafio e fez tradução simultânea. E não foi aquela tradução meio que concomitante, eu falo, você fala, não. Foi uma tradução com fonezinho de ouvido. Nossa. E ela mandando bala lá. Cara, eu acho que eu nunca seria capaz de fazer isso, sabe? Eu não consigo prestar atenção e falar ao mesmo tempo, sabe? Eu tenho que ser assim, eu ouço, interpreto na cabeça e falo. Aí eu conseguiria. Eu acho que você tenta, você acha que não consegue e desdobra. Tem gente Isso que não vai aí. conseguir, mas até você não fazer, você acha que não consegue. Então, assim, mesmo? eu quando fui fazer, eu não tinha a menor ideia que eu ia conseguir fazer. É mesmo? E conseguiu, e ninguém percebeu que ela não era profissional. Meus 18 anos, nossa. Mas é interessante, a gente começa a fazer essa tradução. Eu também tinha medo de fazer essa. Eu fazia aquela traduçãozinha, né? I speak, eu falo. Consecutiva. Consecutiva ali. Quando eu tava na Colômbia, deu um problema lá, eu tava num congresso, no Comiban, e precisava traduzir do espanhol pro português. Aí foi um pouco mais tranquilo, mas aquela de ir na cabine, sentar na cabine, todo mundo no auditório com fone de ouvido, quem era brasileiro, e eu entrar lá e simplesmente tentar desligar o cérebro e deixar só tradução funcionando. Então eu ouvia e falava sem pensar. No final eu não sabia muito bem o tema da palestra, entendeu? Mas o pessoal... Se você porque- pensar, você se perde. Se você pensa, você se perde. Porque seu cérebro tá muito concentrado na tradução, você Na ainda tradução. entendeu o que tá acontecendo, né? Mas aí depois que eu fiz essa em espanhol, eu tive a oportunidade de fazer em inglês. E em inglês não foi tão fácil quanto o espanhol, porque a estrutura do idioma é diferente. Então, tanto no português como no espanhol, como no francês, você vai falando sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado. Então, você consegue ouvir e traduzir antes da pessoa terminar a frase. Como no inglês a estrutura é diferente,
geralmente a primeira frase você fica em silêncio e depois você fica uma frase atrás. Então você tá ouvindo, falando a última que você ouviu e mandando a próxima. Né? No caso do espanhol, eu faço quase que palavra por palavra. Né? No caso do inglês, aí é tenso. Uau, interessante essa diferença. É isso mesmo. Imagina tu em alemão, Gustavo. Pois é, eu estudei alemão em 2001 e já recebi o desafio do seu pai de voltar a falar alemão em 1 ano. Só não consegui ainda tempo. O alemão deve ter isso, assim, né? A pessoa faz uma pausa no meio, você interpreta até aquela pausa, depois ela continua depois da pausa e você vê que o que você tinha traduzido antes já estava errado, né? Porque a conclusão foi diferente. Exatamente. E quando a pessoa fala um negócio no passado, que ela quer colocar uma coisa um pouquinho mais complicada, você tem que esperar ela terminar a frase, porque senão você provavelmente vai traduzir errado. Porque basta colocar um sufixo ou um prefixo negativo ou positivo no verbo, aí você tá errado. Aí você tem que mudar completamente a frase. Legal. Que legal, mas que difícil, né? Sara, mas a gente tá falando que você fala muitos idiomas. Quais são mesmo? Além do português? Vamos lá, eu vou na ordem, né, que eu aprendi. Português, óbvio, né, primeira língua. Espanhol eu comecei porque eu tenho parte da família que vem do Panamá. Então foi aquele aprendizado assim, quando falava com a família, mas não super constante. Mas o espanhol é a língua que hoje eu menos pratico, né? Que pena, né, Paulinho? Uma língua tão bonita. Pois é. Porém, irei à Espanha daqui a pouco. Semana que vem tô na Espanha, se Deus quiser, volta ao espanhol. Depois aprendi o inglês. Depois do inglês comecei o francês. Isso em Brasília, os alunos da escola pública, nós ganhamos uma bolsa, não todos, né? Minha mãe foi lá, ficou na fila esperando pra gente ter a nossa vaga de graça, a nossa bolsa na Aliança Francesa. Comecei. O alemão foi engraçado. No Centro de Línguas de Brasília, onde eu fazia inglês, chegou a diretora, chamou a gente na sala de aula, eu, meu irmão e minha melhor amiga, a gente achando, meu Deus, o que a gente fez? Vamos ser expulsos, a gente faz tudo direitinho. Fomos lá todos cheios de medo. Chegamos, ela falou, vem cá, nós vemos que vocês são um tanto quanto bons em inglês e a gente tá abrindo a próxima turma de alemão. Vocês não estariam interessados? Eu olhei assim, que dia? Que horas? Tal dia, tal horas. Tô fazendo nada, por que não? Aí comecei o alemão. É tudo em Brasília ainda, né? Não foi porque Isso você tava morando nos países e aprendendo na escola mesmo. Exatamente. Métodos. O interessante em Brasília, nas escolas públicas, é que você pode ir para um centro de línguas depois da escola, antes, dependendo do turno, e fazer a língua lá especificamente. E se você fica um semestre para trás em relação aos seus colegas de classe, não tem problema. Você não vai reprovar a escola. Então, cada um vai no seu ritmo. Então, assim, é bem saudável como sistema, eu acho. Mas isso tudo, então, português, espanhol, inglês, francês, alemão. E aí, quando eu fui para a universidade, eu queria fazer relações internacionais, só que não pode aqui na França fazer como graduação, só pode fazer como mestrado. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer na minha vida? Então, por que eu vou fazer de graduação? Aí a minha mãe chegou, filha, você pode fazer qualquer coisa da sua vida com qualquer dinheiro, agora o que você faria? Eu falei, ia pra Espanha, aprender melhor espanhol, ia pra Itália, aprender italiano. Então faz línguas, e podia fazer línguas para depois fazer em relações internacionais. Aí eu fiz línguas estrangeiras aplicadas, alemão e italiano. Aí eu aprendi italiano. Isso lá, onde? Aqui em Brasília, não, em Estrasburgo. Eu nunca fiz o UNB, eu fiz direto a universidade aqui na França. Tá, mas agora a gente então precisa entender o salto. De repente tava lá no cursinho da escola aprendendo alemão e depois já tava fazendo línguas. Faculdade em Estrasburgo. Da onde surgiu Estrasburgo? Da onde surgiu a França? Chegou uma época da nossa vida que o meu pai decidiu assim, falou, olha, eu acho que pra vocês a melhor coisa é vocês estudarem no estrangeiro. Então, eu vou fazer o meu trabalho do meu lado, vocês fazem do lado de vocês. Vai bem na escola, mas não precisa ficar focado em passar no UNB ou passar na melhor universidade, que você passa em vestibular e foca na língua. Aí tá, foi e meu irmão focarmos na língua. Aí ele já ficou feliz que a gente conseguiu entrar no alemão, conseguiu entrar no francês, etc. E aí foi, foco na língua, foco na língua. Mas isso você tinha que idade? Era uma criança adolescente, né? Quando meu pai decidiu isso, eu acho que eu devia ter uns 11 anos, 11 anos. Que legal. A gente também nunca deu problema na escola, então nunca tinha um debate muito grande em relação a isso. Deixa eu só perguntar uma coisa, seus pais são brasileiros? Brasileiros. Nossa, se você olhar o meu background, Porque você tem o sobrenome Saad, né? Exato. Então, assim, uma origem... Meu nome inteiro é libanesa, exato. Libanês. Meu nome inteiro é Sara Monteiro de Bragança Rosa Saad. Então, se você for olhar, o Monteiro de Bragança é português. Família real, né, inclusive. Família real, exatamente. Aqui o sanguezinho, né, rolando azul, só que não funciona muito bem pra nada, mas tudo bem. Pois é, a minha avó é de Portugal, casou com meu avô libanês. Na verdade, foi os bisavós do meu pai que se encontraram na Ilha de Madeira, vindo pro Brasil. Olha. Decidiram se casar, casaram
entraram no barco, porque antigamente tinha um oficiante, não sei como é que chama, no barco, e foram pro Rio de Janeiro. Aí eu tenho português e libanês, Monteiro de Bragança, português, Saad, libanês, e do outro lado da família a gente tem a minha avó que é do Panamá, que é Hiron, mas eu não tenho esse nome, e do meu avô que é o Rosa, de Minas Gerais. A gente suspeita que seja judeu, né, porque os judeus no Brasil mudaram o nome, muitos deles mudaram o nome para nome de flores. Aí tem toda essa mistura. Mas assim, como todo brasileiro, basta você viver 2 anos no Brasil que você é brasileiro, né? A gente não olha pra sua nacionalidade. Então é isso. Sempre brasiliense, a família do Rio e de Minas Gerais e de todos esses outros países foram pra Brasília meio que no iniciozinho, ali em 65, 70 mais ou menos. Aí tá. Aí eu estudando com os 12, 13 anos, foca nas línguas. Quando deu os meus 15 anos, eu já tava estudando 3 línguas, né? Inglês, francês e alemão. Uau. E o espanhol de casa. O espanhol de casa. Assim, um pouco na escola também, né? Porque era obrigatório na escola. Chegou uma hora que em Brasília, eles surgiram um programa chamado Brasília Sem Fronteiras para levar estudantes das escolas públicas que tivessem um bom desempenho no inglês para fazer um programa de 1 mês e meio, mais ou menos, em Washington, D.C. Aí eu consegui passar e fui com o pessoal tudo pago. Aí lá foi a minha primeira experiência no estrangeiro, né? Fui lá na Universidade Georgetown University e foi assim, uma benção. Aquilo ali eu olhei, nossa, o mundo é possível, eu consigo alcançar. Eu não preciso necessariamente pagar pra ir, se eu correr atrás do meu, tem quem me ajude no meio do caminho, né? E aí essa foi a primeira experiência. Eu voltei, eu tinha ali uns 16 anos. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 mês e meio só. Ah, mas é o suficiente? Com 15, 16 anos? Caramba. Já dá pra abrir a cabeça. Já dá pra abrir e fiz o discurso na formatura, etc. O objetivo deles também era mostrar as possibilidades das universidades nos Estados Unidos. Então a gente teve convidados da MIT, convidados de Harvard que vieram falar com a gente, pessoal da NASA que veio mostrar os projetos. E aquilo ali eu falei, ok, eu consigo estudar aqui. Eu voltei pra casa, pai, eu quero estudar nos Estados Unidos. Eu queria olhar, olha, seguinte, vai pra Europa, é mais barato. Se você quiser fazer um dia o seu mestrado, seu doutorado nos Estados Unidos, vai que daí você consegue bolsa. Mas aí eu fiquei assim, tá bom, beleza, se eu já tenho uma porta aberta, eu não vou reclamar da que tá fechada, né? Vamos que vamos. Aí tá, os meus 16 anos eu voltei dos Estados Unidos, a gente começou a morar em São Paulo. Em São Paulo, consegui bolsa para continuar estudando línguas lá, porque a Aliança Francesa e o Goethe Institute de Brasília mandaram carta me recomendando, não sei o quê. Aí continuei a estudar. Participei de um concurso que a minha professora de Brasília falou, Sara, olha só, tem esse concurso para ver se você consegue morar na Alemanha um tempo e estudar lá. Isso eu tinha acabado de fazer 17. Isso eu já tinha perdido várias vezes concursos, eu não acho que fala concurso, né? Em Brasília fala muito concurso. Mas não, é pra outra tipo uma coisa. competição, assim. Tipo uma competição, digamos assim, pra você tentar uma vaga e ganhar uma bolsa pra estudar na Alemanha. E eu não tinha conseguido várias vezes pra ir ficar lá 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Mas assim, eu sempre tenho fé. Quando for pra ser a minha vez, vai ser a minha vez. Se eu não fui, não era pra ser meu. Beleza. Aí eu fui tentar fazer esse pra 1 ano. Aí eu falei, pai, a bolsa não é completa, mas é bem grande, eu acho que era 70%, 80%. Posso tentar? Ele, quantas vagas tem? Tem uma vaga pro Brasil. Ele, então tá. Uma vaga só? Ele falou, beleza. Da proporção, né? Vamos lá. Tudo bem, filho, eu já tava se preparando. Assim, ele falou, não, a Sarinha é inteligente, mas uma vaga pro Brasil, bem, não preciso me preocupar muito. Aí chega o resultado, depois de não sei quanto tempo esperando, passei uns 5 meses esperando. Chega, você conseguiu. Aí eu, meu Deus, consegui. Eu fui pro meu pai, pai, eu consegui. Ele me olhou assim, oi? Como assim? Aquela que só tinha uma vaga? Aquela que só tinha uma vaga? E que eu vou ter que botar 30% do dinheiro? Exatamente. Essa mesmo. Aí toma essa. E quando você é jovem, você não entende todos os detalhes, né, do negócio. E outra, o meu irmão já tinha saído de casa, ele tava morando na França, tava estudando aqui. E nós somos só 2 filhos, né? Eu, o Davi, meu irmão. E ele também fala todos esses idiomas aí? O Davi parou um pouquinho mais cedo, porque ele começou a universidade antes de mim, né? Mas o Davi fala... o Davi fala muito bem francês e inglês. Tá fazendo alemão agora e fala um pouquinho italiano também. Tá. Mas, enfim, aí foi isso. Eu consegui, aí meu pai falou, vamos ver o que a gente consegue fazer. A minha mãe ganhou um bônus, consegui ir. Eu falei, ok, mãos para os céus, glórias a Deus e vamos que vamos. Essa bolsa, só pra entender, é 70% do custo da universidade ou 70% do custo total pra viver aí? Isso era pra eu terminar o ensino médio. Isso era uma bolsa pra o custo total do tempo que ia passar na Alemanha. Pro meu ensino médio, então, fazer o último ano do ensino o último ano do ensino médio. Cara, que Isso. legal. Sei que já era a universidade. Só que ela já tinha que falar alemão, né? E ela já falava. Já falava um pouco de alemão.
alemão, já falava. Eu falava um nível, assim, A2, mais ou menos, mas não tudo isso. Mas a bolsa era tudo, pra passagem de avião, tudo, que eu morasse lá e a família ia pagar minha comida, etc. Então, não tinha muita coisa mais a ser paga. Deixa eu entender o lado dos seus pais, né? Porque a gente tá chegando na fase dos nossos filhos tomarem decisões parecidas. Você falou que desde sempre, eles que começaram essa ideia de vocês estudarem fora. Eles não tiveram essa oportunidade, tiveram? O meu pai teve uma oportunidade, quando ele era mais novo, de ir pra Austrália estudar, só que ele decidiu não ir porque ele já namorava minha mãe. Tudo que ele nunca me deixaria fazer, ele fez. Desistir de alguma coisa por alguém. Ainda bem que ele vai ouvir esse podcast. Desabafo público. Desabafo público. Não, mas é interessante isso, né? Porque essa mentalidade internacional deles veio de algum lugar, né? E passar isso pra vocês é muito difícil. Os pais que chegam pros filhos, eu queria muito que você tivesse uma experiência internacional, né? E eles fizeram isso com vocês e quando chegou a hora, eles estavam dispostos a deixar vocês irem antes até da universidade, né? Você foi fazer o último ano do ensino médio fora. Exato. A mentalidade do meu pai sempre foi uma questão de, estudando sempre muita tecnologia, ele trabalha com tecnologia de informação, né, TI, ele sempre viu como as coisas iam rápido nos Estados Unidos, rápido em outros países e aqui de vez em quando ia no mesmo ritmo. Ele falou, nossa, eu queria que os meus filhos pudessem ter a oportunidade de aprender e desenvolver em algum lugar e talvez até voltar pra cá pra trazer o que eles aprenderam. Mas se você parar pra olhar também os pais dos meus avós, eles também vieram de outros lugares, né? Então, a minha avó saiu do Panamá quando ela tinha acabado de fazer 18 anos, porque ela queria mudar de vida, ela queria uma universidade melhor, foi parar em Belo Horizonte, fazer relações internacionais e acabou trabalhando, se aposentou no Ministério da Agricultura em Brasília. O meu avô veio pequenininho do Líbano e sempre foi empreendedor, trabalhava com joias, etc. Então, a mentalidade do o que tem aqui não tá satisfazendo a gente, vamos lutar pra ter o melhor, sempre foi uma coisa que teve na família. Eu nunca parei pra pensar nisso. Interessante isso. Legal é que você tá no meio disso, né? A vida toda, né? Aí mais difícil de enxergar. Pra você, isso foi só a vida. A gente é que tá te fazendo refletir aqui. Reflexões podcasticas. Exatamente. Que legal. Mas você tem toda a razão. Meu pai motivou isso na nossa cabeça, sabendo que era melhor pra gente. Tem várias coisas aí pra falar. Eu fui pra Alemanha, morei com uma família, uma host family, né? Uma família que me acolheu. Foi uma experiência incrível pra mim. Assim, viver em outra cultura, viver em outro lugar e tá ali. É diferente de você morar num país, no seu apartamento, onde o seu vocabulário ainda é português, onde você tá. Você não vai saber falar máquina de lavar louça, detergente. Foi o que aconteceu comigo na Argentina. Como em casa éramos eu e a Eliane em português, então o nosso espanhol é ótimo, menos pras coisas de casa. Ou pra uma coisa de uma receita, né? Uma coisa assim. Não, no caso da receita, até que a gente, por conta de assistir Masterchefs e similares, a gente acabava aprendendo. Mas daí a limpar a casa, arrumar a casa, sabe? Eu custei aprender alfombras e coisas assim. Eu lembro que uma vez eu tinha que comprar utensílio de cozinha, eu não sabia falar fouet. Como é que fala fouet? Negócio de bater na mão, assim? Eu não sei, eu só sei falar em francês, fouet. Francês é fouet, deve ser em francês. Em português é fouet, deve ser também. É fouet, fouet. Isso é francês, isso, fouet. Eu não sabia, não fazia a menor ideia como fala, não sabia nem português. A pessoa chegou aqui em casa, sujou o chão e falou, empresta vassoura. Eu, balé? O que é balé? Eu não sei o que é balé. É balé ainda, parece balé, né? A dança. Eu percebi agora. Aí eu ficava, gente, que a pessoa quer fazer balé, como é que faz? E aí o interessante você tá numa família ou tá com um ambiente onde tem pessoas que falam a língua, é que você também vai aprender outros vocabulários e você vai ver como eles vivem dentro de casa. Quando você vê como eles vivem dentro de casa, você entende muito também a cultura deles. Quando você vai encontrar eles no trabalho, você vai entender um pouco mais algumas coisas deles, porque você consegue enxergar como eles vivem dentro da intimidade deles ou como eles pensam ali num lugar que não tem julgamento, etc. Não tem máscara, né? Legal. E eu vivi em casa, eram um pai e uma mãe, eles têm 4 filhos e tinham 3 vivendo com a gente. E ali você via como os pais repreendiam os filhos, ou seja, você via exatamente como eles ensinavam na cultura. Isso foi uma experiência super interessante. Muito legal. E você tinha 17 anos. Isso, eu tinha 17, fiz meus 18 lá. Inclusive, na Alemanha, quando você tem 17 anos na Alemanha, você ainda não é maior de idade, mas você já tem, por exemplo, uma idade legal pra dirigir e pra beber. Dirigir, obviamente, que eu não dirigia, porque eu nunca tinha feito autoescola, mas eu lembro que eu saí com meu pai e com a minha irmã mais velha, na época do Oktoberfest. Aí ele pediu 3 cervejas, eu achei que era pra ele, pra minha irmã e pro colega dele. Aí ele pegou a cerveja massa de 1 litro assim e me deu, toma, Sara, pra você.
O que eu vou fazer com isso, Jesus amado? Eu nunca bebi uma cerveja. Tinha experimentado vinho em casa, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas cerveja, 1 litro. Aí a minha irmã chegou, não, fica tranquila, que aqui na Alemanha, se você quiser, eles vão diluindo pra você com Sprite ou com Coca-Cola. Limonada, né? Ai, meu Deus. Aí, não, mas isso existe, hein? Aqui na França você pede uma panaché, é a cerveja com um pouco de limonada. Ou com xarope, eles fazem, etc. Aqui tem uma que vem de garrafa já. Eu não gosto. O Já pessoal que não pronta, gosta né? de cerveja pede. Eles chamam de Radler, que é uma cerveja meio que diluída mesmo, com algum suco, assim, sabe? Pra quem não gosta e É pra quer quem falar não que tá gosta. bebendo cerveja, sabe? Exatamente. Porque gosta daquele... Eu sou assim, eu sou do que gosta de cerveja doce, que vem com um suquinho, um xarope, uma coisa assim. Já sei, você é das que não gosta, mas tudo bem. Só que não gosta. Pois é. É isso aí, também não precisa gostar de tudo nessa vida, não. Eu moro na França pelo vinho e trabalho na Alemanha porque pelos é bom euros. trabalhar na Alemanha. Exatamente. Bem, é isso aí. Sim, tem bastante outras coisas pra contar da minha história, trajetória. Agora eu não sei pra qual parte vocês preferem. Não, mas vamos voltar. Você fez esse intercâmbio, morou lá 1 ano, mais ou menos, terminou o ensino médio, teve que tomar cerveja pra comemorar seus 18 anos, Não tinha voltou 18 pro ainda Brasil. não, pior que não tinha nem 18. Tinha nem 18, Que não nos escutem aí nossos ouvintes. Não, só eles, não. Aí você voltou pro Brasil e não entrou direto na faculdade. Não. Ah, isso é importante. Você não foi Isso. direto. Foi aí que você do foi, quando você terceiro voltou ano. da Alemanha, que eu te conheci. Isso. Quando eu fui pra Alemanha, o meu sonho era fazer teatro. Eu lembro até hoje dos meus professores sempre falando na escola que desperdício, você é muito inteligente pra fazer teatro. Que eu participava da Olimpíada Nacional de Matemática, Física, essas coisas. Era toda exata, né? Que desperdício fazer teatro, caramba. Pois é. Eu Não, lembro por isso até conta das hoje. exatas. Por conta das exatas, não por conta do teatro em si, né? sei, né? Vai Mesmo saber. assim, né? Enfim, eu lembro até hoje disso que pra mim faz sentido, porque os meus pais sempre foram assim, faz o que você ama, porque se você fizer o que você ama, você vai ser bem sucedido, mas corre atrás, também não quer falar pra gente faz o que você ama, mas faz mais ou menos, né? Faz bem feito. Então, aí quando eu fui pra Alemanha, eu queria ainda fazer teatro, participei lá de um grupo de teatro e o pessoal saiu até no jornal com reforço brasileiro sobre a peça de teatro, etc. Foi super interessante. Mas vendo as diferenças culturais e me interessando muito sobre entender as duas partes e tentar explicar sem nenhum julgamento para as duas partes por que uma cultura faz de um jeito, por que a outra faz do outro, eu percebi uma paixão que eu tinha por um intermédio, né? Fazer um intermediário ali entre as duas culturas e colocar à prova a sua própria cultura, o seu próprio jeito de pensar. E eu falei, poxa, não é só porque eu sempre pensei assim e porque a gente faz assim no Brasil, que é o jeito certo. Que tem muita gente que faz, né? Não consegue assimilar o do outro porque o jeito que ela pensa e faz é o jeito certo. E eu falei, não, deixa eu pegar um pouquinho das duas culturas e ver um pouquinho melhor dos dois. Eu não preciso chegar exatamente pontual, mas também não é pra eu chegar 40 minutos atrasado. Coisa básica, assim, mas a gente pode ir no detalhe, né? Também, se quiser. Aí eu falei, poxa, que interessante se eu fizesse relações internacionais. Aí quando eu tava na Alemanha, mudou a minha cabeça. Voltei pro Brasil. No Brasil, eu sabia que eu queria candidatar pra estudar na Alemanha ou na França já, tendo visto a experiência do meu irmão na França, que eu visitei ele estudando aqui, e tendo vivido na Alemanha também, visto a universidade da minha irmã lá e tudo mais. Mas cheguei em Brasília, tinha que esperar o meu diploma ser reconhecido para conseguir passar o processo para estudar em algum desses dois países. Aí no meio do caminho, eu falei, estamos esperando, estamos fazendo todo o processo, vamos trabalhar, né? Não dá para ficar com a perna pro ar. Olha aí que diferença. Aos 19 anos, vamos trabalhar. Isso é mérito do pai e da mãe dessa menina. Pois é. Mas tá certo, eu acho que vai construindo caráter também, né? Porque você corre atrás do seu, né? Apesar de você poder ficar tranquilo, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Mas você conhece meu pai, Gustavo, sabe como é que é? Sei sim, por isso que eu tô dando mérito, porque eu sei que ele te incentivou a trabalhar, sua mãe te claro. incentivou a trabalhar. Exatamente. Aí tá, eu fui trabalhar numa importadora de azeite de oliva e me apaixonei. Ali foi uma das primeiras experiências que eu fiz de tradução consecutiva, né, com a minha chefe, com os novos prospectos, né, as novas pessoas que podiam ser nossos clientes. E ali eu falei, ok, realmente quero fazer relações internacionais, pode ser no âmbito privado quanto no âmbito público, né, diplomata, etc. E comecei a procurar a universidade. Não consegui candidatar a tempo no primeiro ano que eu estava no Brasil, porque o meu Secretaria de Educação não reconheceu o meu diploma da Alemanha
a tempo pra eu candidatar pra França. Eu fiquei devastada. Fiquei assim, o que vai acontecer? Porque eu vou ter que desperdiçar um ano da minha vida, etc. Nessa fase, um ano é muita coisa, né, gente? Nossa. Um ano da sua Hoje, vida. um ano representa muito, né? Hoje em dia já não piscou, representa passou, mais né? E pra mim, na época, eu tinha voltado, eu tinha 18 anos. Nos meus 18 anos, eu já tava atrasada, né? Porque o semestre na Europa começa em setembro. No Brasil começa em janeiro. Então, quando eu voltei, já fazia 6 meses praticamente que os meus amigos já estavam na universidade. Então, assim, quando eu tava no primeiro semestre, não, quando eu tava no último semestre do ensino médio na Alemanha, eles já estavam no primeiro semestre da universidade. E eu não tinha tido formatura nem nada, eles já tinham feito a festa. Então, assim, pra mim eu tava atrasada, né? Apesar de eu ter feito uma coisa que todos eles gostariam de ter feito. Mas se você coloca a cabeça no lugar errado, você se compara do jeito errado, sendo que não precisa nem se comparar, né? Pois é. Você ainda tava aprendendo sobre culturas, né? Vamos dizer assim. Exato. Aí tá, eu cheguei aqui, não consegui candidatar a primeira vez, tinha que esperar um ano. Aí nessa, na igreja, o pessoal falou, não sei se vocês estavam falando do Life Shape em Brasília. Eu conheço Life Shape. O Life Shape, aí chegou a oportunidade de, tem uns americanos vindo, vamos traduzir e tudo mais. Aí eu falei, vamos lá, vamos ajudar. E aí eu comecei a traduzir. Só que aí, Gustavo, na minha cabeça tá mais ou menos, não sei se a primeira vez que eu tinha traduzido tinha sido com você. Acho que foi. Em novembro de 2015. Então eu tinha acabado de voltar da Alemanha. Isso foi antes de eu trabalhar pra Companhia do Azeite, foi antes de eu ir trabalhar com o Life Shape. Enfim, aí nesse período aí eu comecei a ter um contato com tradução, que aí eu também comecei a entender, nossa, que legal, porque apareceram algumas oportunidades de, tem um americano aqui, eu tenho que traduzir pro pessoal, e aí eu, beleza, falo bem inglês, vamos lá, joga na água. Aí fui na cara e na coragem, né? E uma das pessoas conectadas ao Life Shape em Brasília, a diretora do Colégio Batista, que tinha sido minha diretora quando eu era criança, tipo Jardim 3, no Colégio Batista. Falou, Sara, você fala bem inglês, você não quer vir trabalhar no Colégio Batista? Aí nesse meio do caminho eu fui trabalhando. Aí eu fui trabalhei em 2 escolas, como professora, etc., de inglês, sempre voluntária. Isso acho que me construiu muito caráter, também uma questão profissional antes de entrar na universidade, que eu acho que foi crucial para levar a sério a universidade, né? Levar a sério aquela experiência, etc. Aí passei, graças a Deus. Em Estrasburgo. Em Estrasburgo. Passei para Paris e para Estrasburgo, mas o meu irmão estava em Estrasburgo. Aí eu decidi ficar por aqui porque é uma das melhores universidades para língua. Mas eu lembro que eu fui recusada a primeira vez em Estrasburgo. Aí foi para minha segunda opção para Paris. Foi enviado meu dossiê. O meu irmão estava aqui em Estrasburgo. Eu falei, Davi, eu fui recusada. Como assim? Aí ele falou, tudo bem, eu vou lá na porta do diretor da sua faculdade de línguas, eu vou perguntar por que você foi recusada. Aí o Davi falava, tô na porta dele, cara, pode entrar. Aí ele, não, eu quero entender por que a minha irmã foi recusada. Ela tem um ótimo dossiê e tudo mais. Aí o cara ficou assim, nunca aconteceu que eu de manhã cliquei no botão recusar e de tarde tinha uma pessoa aqui perguntando o que tá acontecendo. E eu fiquei assim, gente, se não for pra eu ir, por que eu fui recusada? Não, pra mim não faz sentido. E recusada no lugar onde meu irmão tá. Porque se fosse em Paris, a Universidade de Paris era muito mais difícil. É Sorbonne, né? É a reputadíssima, etc. E lá eu fui aceita. Então não fazia sentido eu ter sido recusada em Estrasburgo. Aí o cara falou, não, tudo bem. As perguntas que ele tinha em relação ao meu dossiê, que ele não tinha escrito nada pra gente, ele perguntou pro meu irmão justificou, ele falou, tudo bem. Se ela vier aqui, eu falo com ela. Beleza. Ela tá ali em Brasília, mas ela chega rapidinho. Como é que faz? Aí ele, não, eu tenho um rendezvous daqui a 2, 3 semanas, se quiser ela pode vir. Aí o meu pai falou, tudo bem, vamos, que eu já queria de qualquer jeito visitar pra ver onde é que vocês vão morar. Vamos. Aí pegou, juntou as economias e pagou o bilhete pra mim e pro meu pai vir, ficar dormindo no quarto do meu irmão, no chão, pra ter entrevista com o professor. Eu queria fazer italiano, daí o professor, que era o diretor do departamento, ele tinha uma aversão a pessoas latinas que achavam que o italiano ia ser fácil. Porque ele achava que essas pessoas não iam se esforçar o suficiente. Aí ele foi fazer uma entrevista comigo. Por que você acha que você vai conseguir? Por que você acha? A gente tem 60% das pessoas que não passam o primeiro ano. Por que você acha que você vai estar nos 40%? Aí quando eu comecei a dar meu argumento, ele, mas todo mundo acha que vai conseguir. Todo mundo acha que é ótimo. Aí eu falei, moço, eu falo 40 línguas, olha só aqui, eu consigo, eu me esforço. Aí eu comecei a explicar, etc. Aí tudo bem, mas no final do semestre a gente vai ter que fazer um ponto, né? Como é que fala? Vai ter que uma avaliação. Fazer uma avaliação para ver se você tá conseguindo. Acabou que eu fui a melhor aluna de italiano
italiano daquela promoção inteira, porque a minha vontade de mostrar pra ele que eu conseguia era tão grande. Deu certo a estratégia dele de te forçar, né? De forçar, pois é. Mas aí tá, fui pra França, consegui vir, a gente veio, lutou, consegui. Morou com seu irmão, você chegou Morando com seu com meu irmão que já irmão. morava aí. Cheguei com meu irmão que já morava aqui, já tinha uma igreja aqui pra gente, então a adaptação foi bem tranquila também na cidade, grupos de amigos e tudo mais. A universidade adorei e eles chegaram e falaram, para aqueles interessados, com boas notas no final do segundo ano, do primeiro e do segundo ano, são 3 anos só, tá, de graduação, podem fazer o terceiro ano no estrangeiro. Aí eu falei, estrangeiro? O que é estrangeiro, né? Já tá. Já Querido, tava tão que já tô estrangeiro. O que é mais estrangeiro do que aqui, né? Pois é. Você falou oportunidade de fazer um intercâmbio, a minha orelhinha já estava acostumada. A oportunidade, eu vou. Já tava, como é que chama? Adestrada pra escutar a oportunidade e tentar capitalizar. Aí tá. A fórmula era melhores notas possíveis e ter boas recomendações. Daí foi o que eu fiz, levei a verdade muito a sério, etc. E no segundo ano, candidatei pra ir pra Milão estudar. Eu lembro que eu passei a gente ia todo dia, desde o dia que eles falaram que podia ter o resultado, no corredor da universidade ver se a gente tinha passado, se estava o resultado. Primeiro dia não tinha nada, segundo dia não tinha nada, terceiro dia eu passo. E tá o diretor do nosso departamento de italiano, que foi com quem eu tinha feito a entrevista, e chegou, Sara, você tá procurando os resultados? Eu falei, sim. Ele, não, a gente ainda não imprimiu e colocou, mas pode deixar que você foi a primeira classificada e você consegue ir pra onde você quer. Olha só. Meu Deus. Em italiano que ele te falou isso? Sim, italiano, que aí depois do segundo ano só fala italiano. Nossa, aí eu fiquei, Dio mio, vamos que vamos. E assim, a felicidade foi aquele momento, como é que é? Full cycle, né? Deu o momento completo pra mim. O ciclo meio que fechou ali, falando, ok, cheguei aqui, dificuldades, falaram que eu não ia conseguir. Consegui provar e ainda vou pra Milão. Foi estudar moda em Milão? Quem me dera. Mas cheguei na época da Fashion Week. Cheguei na época da Fashion Week, meu pai, eu lembro até hoje que ele olhava pras pessoas, porque ele me ajudou a fazer a mudança, né? Ele chegou, ele olhava na rua, gente, no centro de Milão, o pessoal indo de um desfile para outro, tinha um cara com um terno lindo, assim, feito sob medida, etc. E meu pai adora um terno. Nossa, que lindo, sei o que. Aí ele foi escaneando de cima para baixo, né? Aí quando olha a calça, é uma legging colada, neon, verde, neon, limão, assim, e uma bota Dr. Martens de combate, assim. Meu pai começou a rir, ele ria. Aí eu falei, fica quieto, tá todo mundo olhando pra gente. E todo mundo na rua tava nesse nível, assim, de moda. Você tem gente normal andando e tem o pessoal que tá indo nos shows que você vê claramente que eles estão andando assim, com 2 milhões de roupa que você não entende de um lado pro outro. Mas aí foi isso, aí começou a minha história na Itália. Que ano que foi isso? Porque tá chegando a pandemia na sua história, né? A pandemia sempre entra na história. Meu Deus, a pessoa tem o timing perfeito. Ele tá calculando desde os meus 18 anos. Não, eu tô. E você tá em Milão, você tá chegando em Milão. De onde que começou o desastre na Europa, né? O desastre na Europa começou exatamente em Milão. Eu fui pra Milão em 2019, ou seja, um ano antes da pandemia. Final de 2019 já tinha começado, né, na China. Fui pra Milão, consegui achar uma igreja, realmente um modo quase que milagroso pra eu conseguir uma casa, porque é super caro, você não consegue achar com facilidade, ainda mais com budget de estudante. Consegui, através de um grupo de estudantes, o GBU que chama, um contato de uma menina que também tava procurando casa. Eu falava com ela, o nome dela era Chiara. Eu falava com ela em italiano por mensagem, falava, ok, se eu vou procurar em algum lugar, pelo menos vamos se conhecer, né, pra gente procurar um apartamento juntos, que ela tinha acabado de perder o apartamento dela. Aí eu falo pra ela que eu vim de Estrasburgo. Depois de 2, 3 dias falando em italiano, ela escreve, mas você vem de Estrasburgo? Você fala francês? Eu falei, sim, ela. Aí ela passou do, eu parlo francês, e foi pro, mais non si francesa. Eu sou francesa. Aí eu fiquei, mas como assim, gente? Aí a menina tinha os pais italianos, morava em Grenoble, ali meio que no sul, quase sul da França, e tava voltando pra Itália pra estudar moda, exatamente. Aí a gente achou apartamento junto, etc. E ela me ajudava com o italiano, e de vez em quando eu falava com ela em francês pra não esquecer uma parte do francês. Aí tá bom. Foi super interessante o tempo ali. Eu lembro das aulas mais doidas da minha vida, foi que eu continuei fazendo alemão na Itália, né? Só que aí você não faz mais a tradução do alemão pro francês, você faz do alemão pro italiano. Eu lembro que a gente traduzindo legenda pra filme, alemão e italiano, e do italiano pra alemão.
a minha cabeça Nossa. fazendo análise. Tudo muito longe da sua língua materna, né? Tudo muito longe da minha língua materna. Mas engraçado, italiano, que foi pra mim, foi a língua mais fácil pra aprender, porque... Pra matar o diretor da sua faculdade de raiva, foi a língua mais fácil que você aprender. É, que você já tinha a base latina muito consolidada, né? Exatamente. Então, tudo que é palavra que era completamente diferente do português, provavelmente tinha no francês ou no espanhol bem próximo. Por exemplo, o passado composto que você tem ali no italiano, que você não tem em português necessariamente, ou pouquíssimo usado, você tem no francês e no espanhol. He vivido, etc, né? E aí, então, o que eu não tinha numa língua, eu puxava da outra. Ia puxando, fazia o meu puzzle, tem os verbos de base e vai. Cheguei na Itália e o pessoal falou, mas você parece italiana. E ninguém achava que era brasileira. Nunca. Tem uma coisa, lugar nenhum no mundo achava que era brasileira, a não ser brasileiro. Eu, assim, nunca achei isso negativo, eu só acho interessante que as pessoas não tenham essa ideia que nós fomos, sim, colonizados por Portugal. Ou os italianos, os alemães do sul, etc. Mas também não dá pra pedir pra todo mundo saber a história de todos os países, né? Então, assim, eu dou o braço a torcer e falo, não, deixa eu te ensinar um pouquinho, vamos lá. Mesmo problema que o Akira tem pra explicar que ele é brasileiro, porque ele é descendente de japonês. E aí ninguém nunca diz que ele é brasileiro, com aqueles olhinhos puxados. Você falar pro pessoal que a maior colônia, digamos assim, japonesa fora do Japão é ali em São Paulo, ou mesmo da Alemanha, no sul do Brasil, o pessoal fica assim, oi? Como assim? Mas aí é isso, aí chegou, eu tinha voltado pra casa no final do ano pra passar Natal, Ano Novo. Onde é a sua casa? Peraí. Vamos lá. Eu tinha voltado pra casa. Neste momento de final de 2019, né? Final de Vamos 2019, pra tentar mim, entender. casa era Estrasburgo, porque já faziam 2 anos e pouco que eu tinha estudado na França. Os meus pais já tinham vindo morar aqui com a gente, mas isso eu posso falar depois, qualquer coisa. Então eu já tava com a família aqui em Estrasburgo. E aí eu falei, vou passar o Natal em Estrasburgo, Ano Novo, e vou voltar pra Itália. As aulas só começavam em fevereiro, eu cheguei no final de janeiro, uma coisa assim, mais ou menos. Passei um tempo ali, estudando pras provas, etc. Aí eu lembro que um dia eu tava num grupo de jovens sábado, de noite, e eu lembro que meu pai me escreve, Sara, ele me liga no meio do negócio. Eu falei, pai, eu não posso te falar agora. Ele falou, é urgente. Aí tá bom, eu vou pro final do fundinho da sala, o que foi, não sei o quê. Eu li no jornal que todas as universidades de Milão vão fechar, não vai ter aula por 2 semanas, por causa do Covid. Aí eu falei, pai, como assim? Não, a universidade não me mandou nada. Ele, Sara, eu vou te buscar agora. Ele tava em Estrasburgo. Eu vou te buscar agora, porque se fecharem as fronteiras, você fica presa. Eu fecho a fronteira na Europa. Você tá brincando. A sua igreja era na Alemanha? A igreja, isso era na Itália. Eu voltei você tava pra na Itália. Ele foi pra Itália te buscar? Ele ia me buscar na Itália. Eu tava em Milão, ele tava em Estrasburgo, eu tava no grupo de jovens. Aí ele chegou, Sara, eu vi no jornal que vão fechar as universidades por 2 semanas. Eu falei, pai, é o seguinte, eu tô estudando há 1 mês pra uma prova. Na terça-feira, isso era sábado. Terça-feira é uma das notas mais importantes do meu semestre. Eu não vou voltar. A gente era tão inocente. Nossa. E você fala pra ele, você acreditando em notícia de WhatsApp, né? Eu vou... Meu Deus do céu. Meu pai, de todas as pessoas, a pessoa mais crítica em relação a notícias, etc., apura todas as coisas, meu Deus do céu. Eu falei, pai, até eu receber o e-mail da universidade, não. E ele já tava preparado, porque a gente não tem carro em Estrasburgo, a gente não precisa de carro, a gente só tem bicicleta. O meu pai calculando pra pegar carro emprestado com alguém, isso era tipo assim, 10 da noite. Não, ir de Estrasburgo pra Milão de carro, né? Estrasburgo pra mim de carro faz tipo Não é umas 10 pertinho, horas. não. Umas 10 horas de carro. Tem que passar pela Suíça. Atravessando a Suíça. Exatamente, você tem que passar pela Suíça, desligar o telefone no meio da Suíça, porque senão você vai pagar a internet como se fosse estrangeira, porque não tá no espaço europeu, é só Schengen. Então, assim, toda loucura. Aí tá, eu tô lá no grupo de jovens, tranquilo, meu pai, por uma vez, ele não forçou a barra, porque ele tinha razão, porque ele sabia que ele tinha razão. Mas tudo bem, aí eu continuei ali, quando eu olho, não tem mais ninguém prestando atenção no testemunho da pessoa da frente. Tava todo mundo no celular, eu falei, o que é todo mundo no Todo celular? mundo recebendo a notícia. Todo mundo recebendo e-mail da universidade falando que não ia ter aula por 2 semanas. E na Europa inteira não tinha nada, porque o primeiro caso tinha sido, tipo, na quinta-feira anterior em Milão. Porque você tem muito chinês que vai fazer moda, estudar moda, comprar coisas de moda em Milão. Aí eu ligo pro meu pai, a aula foi cancelada. Tudo bem, tô indo te buscar agora. Aí tudo bem. Acabou o encontro, eu voltei. Eu tava dividindo há 2 semanas uma residência universitária com outra menina. Eu tinha deixado a minha outra colega de quarto. E essa menina brigava muito com uma luzinha acesa. Não podia nada. Aí eu
tinha chegado meia-noite, eu não ia ligar a luz, a gente já tava brigando. Aí eu coloquei o meu celular com a câmera iluminada na estante, assim, só metade da luz da lanterna. Fiz as minhas malas assim, na luz da meia lanterna do celular, porque meu pai ia chegar às 6, 7 da manhã em Milão. Ele ia passar madrugada dirigindo, ele decidiu sair de noite. Mas sim, aí foi operação de guerra. Ele entendeu rapidamente que a casa ia cair. E foi sozinho. Ele falou, não, eu vou porque eu sou cidadão europeu, porque ele tem a nacionalidade portuguesa. Ele falou, porque eu sou cidadão europeu, se der qualquer problema na fronteira com a Suíça, não tem problema com o visto do filho, do meu irmão, da minha mãe, etc. Aí eu ia sozinho. Eu não sabia quanto tempo ia durar, né? Isso tudo. Pra mim, eu só ia 2 semanas e voltava. Todo mundo achava que eram 2 semanas, só que o mundo ia parar. Exato. E já era muito, né? 2 semanas é muita coisa. 2 semanas, pelo amor de Deus. Eu tinha prova, dá licença. Aí, o mundo não ia parar. Minha prova não ia parar. Nunca que a minha prova ia parar. Por causa de um vírus, não. Aí, eu lembro que o que eu fiz? Eu peguei as minhas malas, a menina acordou no dia seguinte, eu falei, olha, não sei se você sabe, mas não vai ter mais universidade, o mundo tá parando um pouco, então eu vou voltar pra França. Ela me olhou assim, foi a primeira coisa que ela citou de manhã. Aí eu com as minhas 2 malinhas falando, não, tô indo embora, tá, meu pai chegou. A menina tava assim, seu pai veio da França, como assim? O que tá acontecendo? Aí tá. Fico imaginando a cabeça dela, eu fui dormir, ela tinha ido numa reunião da igreja, o que será que os caras profetizaram lá? Que o pai dela apareceu aqui. Que tá Meu acontecendo? Deus do céu, que loucura essa religião dessa moça. Meu Deus do céu. E ela também, ela tinha acabado de chegar na Itália, ela tava fazendo só um semestre, já tinha feito o semestre do ano anterior, né, 2019. Ela tava esperando as aulas começarem, pra ela acabou ali o Erasmus, né, o ano de intercâmbio dela. Ah, você tava no Erasmus também? Eu tava no Erasmus, isso. Foi o Erasmus. Que legal. Olha aí, não é a primeira Erasmus que Não. aparece aqui, hein? Aqui eu Olha ouço aí. bastante, inclusive tem brasileiro que mora aqui em Linares que agora no meio do ano vai pra Itália pelo Erasmus. Pois Muito é. legal. Então foi isso que eu fiz. Aí eu, pela França, eu fui pro Erasmus na Itália. Aí todo mundo brincava que eu fiz o meu Erasmus dentro do meu Erasmus, porque a França já era pra ser tipo um intercâmbio, né? Pra mim. Exato. Aí tudo bem, aí o que eu fiz? Eu peguei as minhas 2 malas, em vez de levar comigo pra França, eu falei, não, daqui a 2 semanas eu tô de volta, eu deixei na casa dos meus amigos, eu fui só com uma mochila voltar pra França. Aí deu as 2 semanas, a universidade renova mais 2 semanas, mais não sei quanto tempo. Aí explode, fecha tudo em tudo quanto é lugar. Aí tudo bem, terminei o meu Erasmus online. Não voltou nunca mais. Voltei só depois no verão, quando as coisas estavam abertas. Mas, graças a Deus, eu fiz bons amigos lá. Tive tempo de fazer bons amigos que falaram, o seu Erasmus foi interrompido, vem aqui pra casa ficar aqui 1 mês durante o verão. Aproveitar a Itália, que você não conseguiu aproveitar no verão, que é a coisa mais bonita. Aí, fui ali pra perto de Roma, uma cidade chamada Fondi, onde os meus amigos moravam, e a gente ia pro mar, etc. Eles mostravam a igreja deles, mostravam várias coisas. Todas as estradas vão a Roma? Como é que fala? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E realmente, geograficamente, todos os caminhos levavam pra Roma. E aí tem uma via ali que é a via onde Paulo andou pra ir pra Roma. Me mostraram aquilo, foi assim, super interessante. Aí tudo bem, acabei o meu Erasmus, vamos estudar alguma coisa. Queria fazer relações internacionais. Estudei, fui ver todos os cursos exatos de relações internacionais pra ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. E não gostei. Não gostei do que eu vi. Eu fiquei, meu Deus do céu, tudo isso pra isso. 8 anos depois. 8 anos depois. Construindo a vida pra fazer relações Pra fazer internacionais. Porque, assim, no início eu queria fazer, tipo, diplomacia, alguma coisa assim. Só que chegou uma hora que eu falei, eu não sei se eu quero dedicar a minha vida representando interesses políticos. Que sejam do meu ponto de vista ou não. E eu vou dedicar a minha vida a isso. Eu não sei quanto eu realmente gostaria de fazer isso. Então vamos para relações internacionais no âmbito privado. Que foi meio que eu fiz na Companhia do Azeite um pouco, que eu tinha gostado muito. E aí, olhando ali nos cursos, eu vi muita coisa muito direcionada à ONG, direcionada ao quadro europeu, porque a gente está em Estrasburgo, né, que é a capital europeia. Você tem o Conselho da Europa, você tem o Parlamento Europeu, você tem o Conselho dos Direitos Humanos, tem uma série de coisas em relação ao redor da União Europeia. E eu falei, eu ainda nem tenho a cidadania europeia, então não tá muito pra mim. Achei no Departamento de Relações Internacionais um mestrado chamado Management de Clusters e Redes Territoriais. Aí eu falei, ok, isso tá super interessante. Vi todos os cursos, muita coisa a ver com Management de Cluster. Quando você tem um cluster, são várias empresas, centros de estudo e de pesquisa do mesmo âmbito, no mesmo lugar. Ou seja, em Bordeaux, você tem várias empresas de vinho ao redor do vinho. Rolha, garrafa de vidro, etc. E você tem uma concentração muito forte. Aí eu estudei management disso, para você criar uma associação, para fazer todos eles cooperarem, apesar de serem concorrentes, etc. E uma das coisas principais deles é a internacionalização. Eu falei, ok, essa vai ser a minha área. E aí fui estudar isso. E era um mestrado, duplo mestrado franco-alemão. Estrasburgo, a gente tá na
fronteira entre a França e a Alemanha. Estrasburgo é uma cidade. Mudou na história de nacionalidade várias vezes. Por um tempo era alemão, por um tempo era francês. Tanto que o nome Estrasburgo é em alemão, né? Strasbourg é alemão. Em francês eles falam Strasbourg, aí fica bem francês. Em alemão é Strasbourg. E no dialeto deles aqui, que, assim, na língua deles, o alsaciano... Aí tem um idioma aí. Sim, o alsaciano tem um idioma daqui. Que deve ser uma mistura. Mistura de alemão com francês, tipo um portunhol nosso aqui. É um alemão, não tem nada de francês. É alemão mesmo. Nada de francês? Nada de francês. E o mais interessante de dialeto é que, assim, eu fiz, fazendo línguas da universidade, né, que eu fiz alemão e italiano, você vê essa riqueza dos dialetos que puxa de uma e vai... Cada vila, né, cada pequena cidadezinha, uma do lado da outra, por causa do núcleo que eles faziam entre eles e não se viam o tempo inteiro, a cada 10 quilômetros você tem uma cidadezinha diferente, que eles têm diferenças gigantes no idioma deles, mesmo sendo todos alsacianos. Mas enfim. Algo que não tem aqui no Brasil. Não, o pelo amor país de foi Deus. construído de uma forma, num tempo diferente, né? Num tempo diferente, a gente tem no Brasil toda uma questão da unificação linguística que eles fizeram, né? Aqui tem sotaque. Tem só sotaque. Você tem bergamota, mexerica, não sei o quê. Poncã. Poncã, ué. No interior de São Paulo é Poncã. E o mais engraçado foi eu chegar na Itália e falar pra eles só dessa diferença, eles não. E eles tinham nome pra todas elas. Mandarino, tangerina e bergamota. E eles, não, mas são 3 tipos diferentes de coisas. Eu falei, não, no Brasil é a mesma coisa, só que é em lugares diferentes. Eles não aceitavam. Porque pra eles tudo que é agrume é uma especialidade da Itália também, né? Principalmente da Sicília. E eles, nossa, é um absurdo, isso aqui. Enfim, mas pra voltar... Aqui na Espanha também essa variação de idiomas é muito grande, né? Tem várias regiões que têm seus idiomas próprios e vai acontecendo isso, assim, conforme você vai chegando perto do que está ao lado, o idioma vai mudando também de acordo com o país, o reino que estava ao lado, né? E tem essa variação durante toda a Espanha, é impressionante. A Itália e a Alemanha tem uma história muito diferente da língua da França, por exemplo. A língua da França chegou uma época, foi um dos primeiros países a ter uma língua unificada, né? Que o rei decidiu, ok, essa vai ser a língua que todos vão seguir. E ele escolheu um idioma que ia ser o idioma a ser seguido, que era o dali ao redor de Paris. A Itália e a Alemanha foi muito mais tarde a unificação linguística deles. Foi na época de Dante para Itália e era só na literatura a unificação. Até eles virarem um Reino Unido realmente unificado, demorou muito mais. Então aqui, é engraçado que na Alemanha aqui, então na Alsácia, você tem um dialeto que parece com os dialetos dali do lado da Alemanha, mas aí quanto mais você chega perto das capitais alemãs aqui na fronteira com a França, vai mudando, quanto mais você vai distanciando. A cidade chega a passar pro outro lado ou do outro lado é outra cidade? Não, o Rio é a fronteira. Você passou o Rio, é a Alemanha. A cidade que está do outro lado do Rio é Kiel, chama. Se você for fazer compra na Alemanha, é só atravessar o Rio, voltar. Sim. Porque seu pai me disse que ele faz compra na Alemanha. Exato, a gente só compra carne na Alemanha, é mais barato. Comprar carne na França, você fica pobre. O brasileiro não dá conta, né, de ficar só na base de fiambre, Não, você tá achando. O povo fica chocado. Não, vocês comem carne todo dia? Sim, todo dia. Como é que você não come carne todo dia? Não, meu Deus do céu, que não sei o quê. Eu não sei se eu consigo digerir carne todo dia. É porque isso é fraco. Mas é questão de hábito, né? Questão de hábito. Mas você acha que a cidade, ela é mais... Vai ser uma mistura, claro, né? Mas você identifica mais traços franceses ou alemães em Estrasburgo? Isso é uma grande discussão. Porque os alsacianos falam que eles não são franceses, eles são alsacianos. Só que não chega ao ponto dos catalães, que pode querer uma divisão, etc. Teve uma época que teve uma divisãozinha, um movimento, etc. Mas não tão forte. Eles estão bem confortáveis dentro da França, né? Não, porque você também, ao mesmo tempo, é uma cidade que acabou ficando bem internacional por causa do Parlamento Europeu, etc. Em todos os lugares, quase todos os países da Europa, você vê isso, assim, a Espanha falam isso, você consegue falar isso pra gente também, Paulinho. Alemanha, França, Itália, país que eu sei falar com certeza, eles sempre falam, quanto mais pro norte, mais severas as pessoas, mais fechadas, e quanto mais pro sul, mais abertas. Que pra gente no Brasil é diferente, né? Porque, na verdade, é em relação à linha do Equador. Onde mais quente, o pessoal é mais aberto
aberto, mais Sim, feliz. é isso mesmo. Aqui a mesma coisa. Então o pessoal do sul vai falar que o pessoal de Estrasburgo é muito durão, não sei o que, ou seja, eles vão falar, eles são alemães. Só que você falar a pessoa de Estrasburgo que ele é alemão, eu falo, não, os alemães eles são assim, assim, assado. Entendi. Eu acho que eles estão bem perto do alemão, mas com um espírito bem francês. Eles têm alguns clichês dos alemães. Vai chegar um pouquinho mais na hora do que os outros franceses, mas eles não são necessariamente pontuais. Eles vão comer coisas mais alemãs. A comida tradicional aqui é o chucrute, é a salsicha, é um pretzel, etc. Para eles falam que pretzel não é alemão, que pretzel é alsaciano. Inclusive os símbolos das lojas que são oficialmente alsacianas é um pretzel. Então assim, se você olhar por de fora, eles estão bem mais ali para a Alemanha. Mas quando você vê a cultura e a mentalidade deles, é bem francesa também. Que é uma mentalidade, que eu falo, a mentalidade na França é uma mentalidade. As pessoas lutam por tudo. E é uma coisa que você consegue ver que eles puxaram ali da Revolução Francesa. Pra mim é uma certeza que eu tenho. Beligerante. Então, o pessoal, nada tá certo. Porque sempre tem alguma coisa pra reclamar. Mas, assim, a gente como brasileiro, a gente vê isso de uma maneira muito negativa. Eles não. Pra eles é normal. Se não tá certo, eu tenho que falar. Mas se você parar pra pensar que se eles não tivessem lutado pelo que tava errado, eles nunca tinham tirado o rei, tinham morrido de fome. Não tinha nem pão na Revolução Francesa. E essa mentalidade eles trouxeram até hoje. Que é uma dificuldade que eu tive. Eu, no início da universidade, só fazia amigo com estrangeiro. Só fazia amizade com estrangeiro porque eu não sabia explicar por quê. Até que no segundo ano da universidade, eu percebi que se eu reclamasse um pouquinho de alguma coisa, pelo menos eu tava incluída na conversa. Olha só. Que engraçado. E ao mesmo tempo, pra gente no Brasil, então, tem um problema, então vamos resolver. Porque a gente não gosta de falar de problema no Brasil, né? Mas eu tenho muitos amigos aqui no Brasil que reclamam, só que a reclamação, ela não gera ação. Reclama por tudo, isso não gera uma ação que mobiliza a gente pra fazer transformação. Claro, existem essas pessoas aqui no Brasil, mas não é tão comum. Mas a mentalidade também é diferente. Às vezes no Brasil, você vai reclamar e no final vai acabar, mas tem pior. Mas é a vida. Se conforma. Você nunca vai ter uma discussão assim na França. Na França ok, mas tem pior, então vamos falar o que é pior. Aí eles vão falar do pior e vai começar a reclamar do pior. Daí vai indo de um pior pra pior. Pra você ter noção, tá tão na língua deles que pra eles falarem que uma coisa é boa, eles falam, não é ruim. Aqui na Espanha também. Não está mal. Eles falam, não está mal. Não está mal. Eu cozinhei um milênio pra você falar que tá bom, não que não está ruim. Não está mal. Deus. Que raiva, né, Sara? A gente brinca muito com eles, com isso, assim, fala que tá bom, não tá mal. Exato. E no Brasil a gente tem as nossas hipérboles, né? Tudo é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo é o Top. melhor do mundo, top. 10 de 10. Se for em Goiânia, então, nossa. Nossa, mas no Brasil, assim, você pede pra dar uma nota, o pessoal, 10. Ninguém vai falar 9. Aqui o pessoal fala 7,5, 8,3. E você fala, onde é que veio o seu 3? O 0,3, por quê? Não podia ser meio? Eu fui fazer uma avaliação cultural, um assessment que a gente fez, os diretores das diferentes tentes, a gente fez essa avaliação onde a gente mediu 12 aspectos da nossa visão de mundo. E depois eu fui comparar os meus resultados com os resultados do nigeriano. Cara, isso é muito legal, mano. Eu gosto muito disso. Não, divertidíssimo. Só que o curioso é que o norueguês, ele saiu quase todos no meio. Então, por exemplo, no relacionamento, você pode ser formal ou informal. Ele ficou no meio. Eu fui informal e o nigeriano mais formal. Eu fui, totalmente informal. O nigeriano metade pro formal, o norueguês no meio. O norueguês quase todos no meio. Eu falei, mas você não é assim. Porque o norueguês é o diretor da Tente, eu conheço ele há muitos anos. Eu falei, você não é tão no meio pra tudo. Ele falou, não, aqui na Noruega, se a gente tem que responder alguma coisa numa escala de 1 a 5, a gente só pode responder 2, 3 e 4. A gente não pode ir nos extremos. Então, a nossa tendência em tudo que é teste é estar na média. A gente vai no máximo um 2, no máximo um 4, mas em geral tudo no meio. É como se na cultura norueguesa é como se fosse orgulhoso, se fosse metido, convencido por estar colocando os extremos. Aí no final das contas você não sabe avaliar, né? Nem eles mesmos sabem se avaliar, porque eles não têm coragem. Tem isso aí. Tem essa questão da cultura também de como você avalia as coisas. No Brasil a gente pode até não gostar muito de uma coisa, a gente não vai nem necessariamente dizer, ou talvez a gente não vai nem admitir
transmitir pra gente, porque a gente quer ver aquela parte positiva. Mas é aí que tá, eu acho que essa é a minha paixão principal da questão das culturas. E foi por isso que eu fiz línguas estrangeiras aplicadas na minha graduação. Porque o objetivo não era virar professora de línguas, não era virar tradutora necessariamente, o meu objetivo era entender a cultura e conseguir aplicar ela no âmbito de trabalho. E eu acho que tá aí essa questão da riqueza da cultura, você entender por que a pessoa pensa desse jeito. Sim. E num ambiente internacional e multicultural, como fazer de maneira que as pessoas consigam se respeitar e trabalhar juntas. Porque se você é brasileiro, você dá todo o seu sangue, você espera um elogio. E se a pessoa não te dá um elogio porque ela considera que aquela é sua obrigação, você vai performar menos, porque você não tem reconhecimento. Todas essas diferenças culturais, que inclusive eu fiz durante meu mestrado, né? Eu tava falando do mestrado ali na Alemanha, a gente fez um curso de comunicação intercultural. E exatamente ver por que a gente comunica de um jeito e talvez o que a pessoa recebe é completamente diferente. E eu acho que isso é uma das minhas maiores paixões. Ah, Gustavo, a gente já sabe pra qual episódio ela vai voltar aqui no Jetlag. Eu gosto demais desse tema. E o fato da gente viver fora do país ajuda a gente a ativar muito mais o nosso senso pra isso, né? E você estudando isso deve ser muito legal, porque a gente vai pela observação só, né? Quando a gente chegou na Espanha, a gente encontrou um povo muito parecido com o povo brasileiro, de primeira impressão. Sim. São muito abertos, muito receptivos e tal, mas conforme a gente vai se relacionando com eles, a gente vai vendo que a forma de pensar é diferente lá no profundo mesmo, né? Sim. Por conta de toda a formação deles, né? Nós somos um país colonizado, eles eram os colonizadores, então a cabeça, a forma de ver o mundo é diferente, né? De tratar alguns assuntos é diferente. E isso a gente precisa entender, isso é uma mentalidade que todo mundo que vai morar fora do país tem que sair do país já sabendo que vai encontrar uma coisa diferente, e não é pior ou melhor que o nosso, é simplesmente diferente pela sua própria formação, pela sua história, pela história daquele povo, né? Mas olha que interessante, Paulinho. Ontem eu tava conversando com a minha equipe no trabalho e eu tava falando sobre inteligência cultural e como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, a nossa comunicação ao perceber diferenças culturais. E a minha equipe toda de brasileiros que atende brasileiros. E para eles, eu trouxe exemplos de diferentes países, para eles foi divertido perceber que os outros países são bem diferentes. Mas durante a conversa, eu trouxe um ponto que aí eles ficaram super animados e trouxeram vários exemplos, que foi o ponto de cada empresa tem a sua própria cultura. Exato. Sim. A sua própria forma cultural. E a gente trabalha numa empresa privada super informal, de baixa hierarquia. Os donos da empresa e o estagiário sentam na mesma mesa para discutir questões relevantes da empresa e com todo o time no meio. Só que a gente atende um cliente, a gente é uma empresa de TI e a gente atende um cliente que tem uma estrutura muito hierárquica, super formal. Então, a relação que a gente tem lá dentro da empresa, onde o cara que é júnior pode dar opinião pro presidente da empresa, pro diretor, pro gerente, quando esse cara que é júnior tá numa reunião lá no cliente e naquela reunião o gerente tá e o outro gerente tá, ele não pode dar opinião naquela reunião. Que louco, né? A não ser que ele seja perguntado. E aí, quando ele, por não saber, por não ter essa percepção cultural, não ter essa inteligência desenvolvida, ele vai e fala. E a hora que ele fala, gera um desconforto. A gente viu vários exemplos nesses últimos 2 meses, e aí ontem eu trouxe esse tema justamente pra gente discutir. Mesmo no nosso país, mesmo na mesma cultura, Sim. cada empresa, cada micro-região tem diferenças culturais que precisam ser respeitadas, entendidas e muitas vezes aceitas. É somente um jeito diferente. O presidente da outra empresa só fala com o presidente dessa empresa, o diretor com o diretor, o gerente com o gerente, o analista com o analista. Assim como tem igrejas também, né, Gustavo? Vão ter igrejas, vão ter. Você vai de uma igreja para outra, você vai achar que vai encontrar a mesma realidade? Não existe uma forma diferente de trabalhar, de se relacionar. Se a gente elevar a enésima potência, todo casal, quando casa, experimenta isso. Cada um Sim. veio com uma cultura familiar diferente. Então, o jeito de tomar café da manhã é diferente. O jeito de organizar a casa é diferente. O jeito de criar os filhos é diferente. E não tem casamentos, né, transculturais, como a gente falou no mês passado com a Sabrina, que casou com uma pessoa de outro país. Aí ela, coitada, tá passando apuro por conta dessas diferenças. Apesar de que ela tá se dando super bem com o marido dela, né? Ótimo por isso. Mas ela tá enfrentando desafios maiores. Mas mesmo na nossa cultura. Quando nós nos casamos com pessoas da nossa cultura, a gente traz as culturas familiares pra dentro. E cultura é algo
interessante de se ver, de se estudar e de respeitar. Você consegue crescer muito ao entender e aceitar outras culturas. Essa frase clássica, né? A cultura, ela só é diferente. Ela não é ruim. Ela não é um problema. Agora a gente tem que ter também uma espécie de linha, uma linha base. A gente costuma dizer aqui na Tente que se aquela atitude que a outra pessoa tomou, ela é apenas cultural, ok, você aceita. Agora, se ela ultrapassa os limites bíblicos, nós que somos cristãos, aí você pode ir contra ela e não aceitá-la. Então, a Bíblia é a nossa base cultural. Existem variações culturais, mas existem limites. O suborno pode ser cultural, né? Mas não é por isso que a gente vai aceitar. Isso é cultural, vamos aceitar. É isso, é claro. Então, existe um limite. Esse limite a gente encontra na Bíblia. Até onde é só cultura. E até onde for só cultura, ótimo, vamos aprender, vamos crescer, vamos respeitar e aos poucos a gente vai se tornando uma pessoa multicultural, uma pessoa, né, de uma terceira cultura, os filhos de terceira cultura, no caso do Paulinho que estão crescendo na Espanha. A Sara chegou grande, mas eu acho que ela já é de terceira cultura. Então, a Sara, eu acho que ela é, e o lance dela estudar isso, né, e no meio dessas realidades diferentes, no meio de um país diferente de onde ela nasceu, convivendo com tantas culturas diferentes, tá dando pra ela um know-how impressionante, né, pra poder trabalhar com isso. Agora olha que legal, a gente não chegou lá ainda, né? Vamos falar só um pouquinho, mas hoje em dia a Sara mora em Estrasburgo, vive na França, estuda na faculdade francesa e trabalha com empresas alemãs na Alemanha. Isso. Como tem sido esse momento de trabalhar agora já adulta, formada, estou trabalhando, desenvolvendo business, negócios em diferentes culturas? É um desafio, né? É um desafio. É engraçado como algumas coisas surgem nos momentos que você menos espera ou de maneiras que você não esperaria, né? Quando essa oportunidade surgiu para trabalhar com a Alemanha, eu ainda era estudante, estava trabalhando em Lyon, com um grupo de empresas que juntava 300 clusters franceses em Lyon, ou seja, tipo 4 horas de trem de Estrasburgo. Vinha para as aulas aqui em Estrasburgo e em Kiel, né, na Alemanha e na França. E aí eu tava um dia na aula ali na Alemanha, veio um professor, e não é professor, a gente fala intervenant, que é uma pessoa do meio de trabalho e vem dar só aquela aula específica com os conhecimentos que ele tem do mercado. Aí, ele sabendo que era brasileira, ele falou, no Brasil tem muita mão de obra, não tem? Eu falei, sim, no Brasil tem muita mão de obra. Em que área específica? Ele falou, todas as áreas. No Brasil tem gente que fala alemão. Eu falei, sim, muita gente. Ele falou, se eu fosse você, eu abri uma agência para recrutar mão de obra brasileira que fala alemão para a Alemanha. Eu falei, já trabalhou com o Brasil? Ele, não. Eu falei, ainda não, então ótimo, vamos fazer. Olha isso. Fomos lá, tive uma reunião, levei meu pai junto comigo, porque ele tem muitos contatos no Brasil, conseguia me ajudar. Eu trabalhei por muito tempo com meu pai também. Apresentaram o desafio deles na Alemanha, de mão de obra, falta muita mão de obra na Alemanha, isso é um problema que a gente já tem boa parte da Europa já. E fizemos estudo de mercado no Brasil, vimos que era possível abrir empresa enquanto estudava e trabalhava na outra empresa. Na outra empresa era um ambiente completamente francês, trabalhando com áreas francesas, territórios franceses que estavam tentando reindustrializar aqueles territórios. Então, estava imersa ali naquele ambiente totalmente francês, voltando a me focalizar, então, voltando pela primeira vez profissionalmente em relação ao Brasil, conectando com a Alemanha. Então, assim, aí acabou a parte de estudos, que era só o final do trabalho, né, que é a alternância que eles chamam aqui. Eu passava o dia trabalhando na alternância, aí o final do dia, o trabalho terminava às 5, né, porque graças a Deus aqui termina às 5, diferente do Brasil. Dava 5 até 7, continuava na empresa fazendo a minha dissertação e depois voltava para casa, jantava e aí ia fazer entrevista com candidatos do Brasil para ver se a gente conseguia recrutar. Uau. Então foi uma loucura após a outra, mas eu falei, tudo bem, se a oportunidade apareceu e é uma boa oportunidade, tem estudo de mercado, tem quem me dê apoio no Brasil, tem quem me dê apoio na Alemanha. Tem gente que tá te pagando para fazer esse trabalho de recrutamento, de trazer, né? Pagando não, ainda não. Porque a empresa é minha, eu ganho quando eu tenho lucro. Okay.
Mas eu tava com o meu salário da outra empresa, então pelo menos isso. Entendi. Mas aí foi isso. Eu comecei, foi um desafio muito grande, porque daí eu tive que mudar completamente a minha mentalidade que eu tava adaptando a como é trabalhar só com franceses, com a mentalidade do francês. As expectativas são muito diferentes. Porque também uma coisa é o ambiente universitário. Eu já tinha me adaptado muito bem ao ambiente universitário, que era completamente diferente. Depois vai pra Itália, completamente diferente. As universidades lá são super alto nível, assim. Na França também é muito bom, mas lá eles têm uma coisa que é um sistema completamente diferente. Eu já me adaptei a tudo isso. Aí tive que me adaptar à vida universitária alemã. São outras expectativas, Caramba. outras maneiras de falar. O professor, o que ele fala na aula é uma coisa, e o que ele quer que você guarde é uma coisa, não necessariamente que é a mesma coisa que o professor da universidade francesa quer que você guarde. Na Itália, eu lembro que eles queriam, o professor dava a bibliografia do curso, você tinha que ler todos os livros da bibliografia. E o professor ia abrir na prova, que a prova é oral, geralmente. Ele abria o livro no meio, assim, e falava, o que esse capítulo fala? Sendo que na França, a bibliografia eles davam era só se você quisesse ir mais fundo no assunto, porque cai na prova que o professor fala. Eu lembro que a minha primeira prova na Itália, o professor abriu, eu sabia tudo de cor da aula, mas ele abriu o livro, eu folhetei o livro, eu não li o livro, mas eu já tava feliz, eu tinha comprado. Na França a gente nem comprava de vez em quando. Nossa, aí tudo bem, eu falei, professor, com muita sinceridade, eu sinto muito, mas eu não li. Ele, como assim, tá na bibliografia? Eu falei, mas como assim? É pra isso a bibliografia? Eu folhetei, eu comprei, eu te juro, eu comprei, eu dei uma folhetada, mas ele, olha, eu vou te fazer perguntas gerais sobre coisas que estão no livro, se você souber, tudo bem. Aí eu soube responder, porque ele fez geral, assim, mas assim, choques, tudo bem. Divaguei um pouco em relação a diferenças já das universidades, aí do nada eu tenho que mudar para um ambiente completamente francês, com as diferenças culturais francesas, porque eu tava trabalhando com o território inteiro francês, pra do nada ter que vir pra mentalidade alemã. Os meus clientes alemães que querem pessoas que falem alemão e que têm uma noção da cultura também. E aí você aprender a negociar com o francês é uma coisa, com o alemão é outra coisa. Mas graças a Deus eu tinha feito parte da universidade na Alemanha. Então ali a gente tinha tido muitos professores que eram empresários e tudo mais. A questão das diferenças culturais é como vocês falaram, é uma riqueza, mas Dá trabalho. dá trabalho e é ali que você tem o seu diferencial. É a questão de você saber quais são as expectativas deles para você saber se adaptar às expectativas. Porque você também tem expectativas, mas você tem que saber como se posicionar de maneira que as suas expectativas sejam alcançadas de acordo com o que você tá fazendo, né? Porque a ação A que eu faço tem impacto B. Só que se eu fizer A no Brasil, o impacto e resultado é B e na Alemanha é C. Completamente diferente. Então você saber a sua ação, como é que ela muda em relação a isso. Eu acho que na Alemanha tem sido bem diferente. Em relação mesmo a falar de dinheiro, você chega... Eu lembro que na França, quando a gente trabalhava com nossos clientes, a gente ia falar o preço, por exemplo, para eles participarem da associação ou para eles comprarem um produto nosso, você vendia o negócio inteiro e depois você falava, vamos ver em relação ao tamanho da sua empresa, não sei o quê. Assim, a conversa do dinheiro é muito mais complicada. Na Alemanha também é complicado, só que para eles, eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente teve que falar sobre quanto é que ia custar o nosso serviço e tudo mais, eles, tá, mas quanto é que custa? No início da reunião, eu falei, deixa eu falar pra você o que eu tô trazendo pra depois eu te falar quanto é que custa. Tem que criar o suspense, né? Nossa, tem que vender a ideia e depois a pessoa, tá, custa um pouquinho, mas eu já tô convencido. Não, quanto é que custa? Tanto, tá. E o que você vai me dar? Isso. Ah, tá. Isso também? Não. Isso também? Sim. E aquilo? E aí a pessoa, ela vai avaliar se o que você tá dando é bom já sabendo o preço, em vez do conta. Então, assim, você aprendendo em relação... Eu não vou falar que na França é sempre desse jeito, na Alemanha é sempre daquele. Nas experiências que eu tive foi assim, né? E falando isso sempre diretamente com o chefe de empresa, né? Os CEOs. Pode ser, seja diferente em outros anos. E você sentiu diferença também nas igrejas? Você conheceu a igreja francesa, alemã e italiana. Você falou que em todos os lugares você procurou uma igreja. O que você viu de grandes diferenças, assim, na maneira de ser igreja? Na Alemanha, eu fui pouco à igreja. Eu conheci uma igreja que é a igreja que uma das minhas irmãs via, que era uma igreja mais tradicional, que era um pouco mais próxima, então, da igreja luterana. Que, assim, era o culto bem tradicional, tinha os números das músicas, etc. Eu achei super interessante, porque eu cresci na igreja batista, mas que não tinha toda aquela pompa ainda. Ou talvez tinha, eu era muito criança, eu não sei. Mas eu pensei no Memorial da Batista de Brasília, é bem comum. O pastor era de terno e tudo mais, né? A pessoa que pregava na Alemanha era aquela bata preta com o negocinho branco aqui, parecendo gola padre. Sacerdotal. Gola sacerdotal e tudo mais. Mas assim, gostei muito, porque a palavra é bem livre também. Era uma mulher pregando. Vamos lá, o que eu posso falar da igreja na Alemanha era que eles ainda têm essa questão o que a gente chama de crisma no Brasil,
crisma, né? Que os católicos fazem de... Confirmação. A confirmação, isso. Eles têm a confirmação, eles chamam de confirmação na Alemanha, que quando a pessoa tem 16 anos, vai lá e faz. Só que eu não conheci muitos alemães muito praticantes. Os que eu conheci, que me falaram das igrejas deles, tem comunidade, tem o pessoal que vai se encontrar para estudar a Bíblia, etc. Mas eu não tenho muita experiência pessoal para falar da Alemanha assim. Agora, na Itália e na França, você vê sim uma diferença muito grande. Eu acho que a mesma diferença que você vê na cultura, você vai ver ela se repandir um pouco na igreja. Os franceses, eu acho eles, assim, são bem mais realistas. Eles querem, ok, eu vou ter a minha fé, mas ela tem que fazer um pouco de sentido, tem que ser um pouco lógica. Mas vai depender de cada pessoa que você vê. Eu acho que a vantagem da igreja, em qualquer lugar que você vai, que foi por isso que eu procurei igreja nos lugares que eu fui, é a questão de você ter uma família quando você chega no lugar. É que é uma coisa que o meu avô tinha falado pro meu pai antes mesmo dele se converter. O meu avô falava, você mudou pra uma cidade nova, procura uma igreja, porque eles vão ser a sua família, onde você não tem uma família. E eu acho que o fato de ter achado uma igreja, por exemplo, na França, você vai ver uma diferença entre os franceses cristãos e os não cristãos. E eu acho que se eu não tivesse achado uma igreja na França, eu não teria tantos amigos tão próximos e tão chegados, porque a mentalidade é bem diferente. Ok, os franceses, eles reclamam um pouco mais, eles têm um jeito diferente de conversar dos brasileiros, só que na igreja eles têm fé, eles têm uma esperança. Então, no final de uma mentalidade que pode parecer para o brasileiro um pouco negativa, ainda assim tem uma esperança, tem, ok, mas não é o final do mundo, ok, disso vai sair alguma coisa positiva, etc. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. Eu fui para igrejas na França e na Itália completamente diferentes. A igreja que eu ia na Itália era um pouquinho mais conservadora, as músicas não eram só hinos e cânticos nem nada, não, era bem misturado, tinha Hillsong, mas também tinha hinos, etc. Mas era uma igreja, a igreja de irmãos, não sei como é que fala no Brasil. Aqui tem a igreja dos irmãos, né? Irmãos.com. Pois é. Na Itália foi a primeira vez que eu vi que não tinha um pastor, tinham vários anciãos, né, que eles falam na Itália, anciani, eu não sei se no Brasil também é assim. No Brasil chamam de presbíteros. Dos presbíteros, ok. E ali, sim, eu gostei muito da comunidade na Itália. Eu acho que é a igreja que mais chegou próxima da minha igreja brasileira minha, porque você já tinha a cultura italiana, que é bem mais próxima. Na Itália eu me sinto no Brasil da Europa. Um pedacinho do Brasil na Europa, né? É, porque você tem um povo muito animado, muito... E não foi só uma primeira impressão. Eu morei ali e tenho melhores amigos até hoje ali na Itália. É o pessoal bem aberto. Eles reclamam mais que brasileiros? Sim. Etc. Mas é uma diferença, mas eles têm um espírito aberto. Você vai pra casa da sua amiga, do seu amigo, a mãe acolhe você como se fosse uma mãe do Brasil, entendeu? Você vira mais um pintinho da galinha. Sendo que na França não é necessariamente assim. Eu lembro que eu ia pra casa de amigos aqui na França, os pais iam fazer uma festa de aniversário, os pais desapareciam. Aqui, pro brasileiro, você pode ter, sei lá, 25, 26 anos, você tá fazendo na casa dos seus pais, seu pai tá lá, né? Nem que ele esteja num cantinho, que geralmente não tá, né? Geralmente tá com seus amigos. Eu acho, assim, essa é uma diferença bem grande. Na Itália, assim, não, você virou minha filha, vem cá, deixa eu te cozinhar. Quantas vezes eu pedi pra me ensinar receita, marcou comigo. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer lasanha, vem cá que eu vou te ensinar a fazer pasta fresca, vem cá que eu vou te ensinar a fazer carbonara, isso aqui. E essa reflexo você também vê na igreja. Que tá chegando a hora do almoço. Tadinho. É isso, em relação às igrejas, eu acho que tem uma diferença, que a cultura influencia, mas de qualquer jeito você vê um ambiente onde tem as pessoas que têm uma esperança e por causa disso elas estão abertas a dividir o que é delas e também receber com mais facilidade. Você mencionou no meio da conversa, né, no meio da história, que seus pais foram morar aí com você, né? Seus pais mandaram os filhos tudo pra fora, agora foram atrás, né? Foram atrás, não aguentaram. Era um plano de longo prazo pra eles morarem fora do Brasil. Né? Olha que você tá me revelando uma coisa que eu não tinha percebido. Pra isso você tá aqui hoje. Pra isso, tá vendo? Abrindo os meus pensamentos. E uma revelação pros nossos ouvintes, né? O pai da Sara é o novo chefe do Gustavo. E o Gustavo tem que terminar essa conversa a tempo, porque ele precisa voltar pro trabalho. E o pai da Sara não pode ficar sabendo, né? Inclusive, meu pai tá no escritório do lado do meu. Se ele passar ele aqui... sabe. Ele sabe que eu tô gravando podcast. É uma empresa super informal, como eu disse, entendeu? A relação é diferente nessa empresa que a gente tá trabalhando. E é um business as mission, né? A gente tem essa visão missionária na empresa, tem visão de longo prazo missionária, temos vários planos. O pai da Sara, ele já nos ajudou em
alguns momentos na Tente e tem nos ajudado ainda. O outro dono da empresa, que chama Maurício, faz parte do conselho da Tente Internacional. Então, tanto o Saad quanto o Maurício são dois amigos queridos. Tem um terceiro dono, que é o Thiago, que ainda não está envolvido com a Tente, mas logo não resistirá. Mas esses outros dois são amigos queridos. E temos criado uma cultura organizacional bem diferente, porque nós somos cristãos, estamos imprimindo essa nossa visão de mundo na empresa. Somos uma empresa leve, um local leve de trabalhar. E vocês que acompanham aí o podcast durante tanto tempo, talvez já tenham me visto falar de outros trabalhos que eu tive, onde era tenso, onde era estressante. Hoje em dia é leve, divertido, tem muito trabalho e é uma empresa multicultural, né? Olha só, um dos donos, que é um dos meus chefes, tá aí no escritório do lado da Sara na França. E a gente tá aqui em Brasília e o outro tá indo pros Estados Unidos, vai passar um tempo lá, porque a gente tem negócios no mundo todo e o Covid nos ajudou a ver que é totalmente possível você trabalhar híbrido. É importante estar junto, é gostoso estar junto, cresce muito. A Sara veio ao Brasil com o pai dela esse ano, trabalharam algumas semanas aqui, mas não é necessário, não é imprescindível. A gente consegue desenvolver muita coisa e desenvolver relacionamentos fortes. Antes, talvez, do Covid, eu não achava que isso era tão fácil. A gente consegue desenvolver relacionamentos fortes mesmo não encontrando o tempo todo. Isso é possível e eu tenho experimentado isso. Mas quando eu vi o meu mapa cultural, pra mim é importante o relacionamento não ser só situacional, mas ele ser universal. Então, na minha cultura do Gustavo, que é brasileiro, de Brasília, que morou na Argentina, que trabalha numa empresa global, sempre trabalhei em empresa multinacional, eu tenho a minha própria cultura. Na minha cultura, eu preciso das relações universais, de eu poder trabalhar com a Sara, mas também comer com a Sara, também falar sobre outros assuntos com a Sara, para que o trabalho flua melhor. Tem outras culturas, e aí contando para vocês, o nigeriano é totalmente diferente, ele é situacional, então ele vai se relacionar comigo se tiver um problema, se não, cada um na sua e tudo bem. Isso para mim é super difícil, porque eu sinto que a sensação que eu tenho, antes de perceber que isso é um tema cultural, era de que ele só se relacionava comigo quando ele precisava de mim. Era uma relação de usar a minha... Só que na verdade ele nem percebe isso. Todas as relações que ele tem de amizade são situacionais. Então eu imagino que com a esposa dele ele tem essa situação, que ele casou. Então aí ele precisa se relacionar com ela todo o tempo. Mas é diferente. Então pra mim é importante você estar junto, você ir encontrar. Mas não é imprescindível, mesmo virtualmente e à distância, a gente consegue ter bons relacionamentos. Várias vezes eu tô em reunião com o pai da Sara, a reunião acaba e a gente estende a reunião e começa a conversar fiado e a dar muita risada e a gente expande pra um bate-papo de amizade, né? Ele 2h da manhã, eu 7h da noite e a gente vai embora. Sara, e você trabalha nessa empresa do seu pai também? Eu não sei onde deu a sua história. Parou lá atrás, né? Não, a minha história, assim, em relação o que eu faço agora é a minha empresa, né, que chama Talents For, que tem um joguinho de palavras, né, Talents For, o e-mail é me, que a pessoa que vai me escrever tá procurando talentos, ou seja, pessoas que possam trabalhar para ela, e aí o site é Talents For DE, então Talents For Germany, Talents For France, etc. A gente trabalha com a Alemanha, trazendo mão de obra para a Alemanha, e é com isso que eu trabalho. A empresa do meu pai, eles me dão apoio com algumas conexões no Brasil, mas é uma empresa à parte. Isso. E aí quando ela veio no Brasil, ela usou o escritório da empresa aqui e trabalhou daqui. O Brasil que a gente fez uma coisa a mais, assim, que a gente viu as empresas que a gente estava contatando para serem nossos clientes, pra gente arrecadar mão de obra, e falou para eles, bem, vocês têm um problema da mão de obra, estão querendo trazer gente para cá, mas também com a guerra acontecendo e tudo mais, uma série de cadeias de valor e cadeias de produção quebradas por causa exatamente da guerra, por consequência disso. E o pessoal não necessariamente quer fazer muita coisa com a China, etc. Por onde é que a gente consegue olhar pro Brasil? A gente organizou uma delegação e fomos para 3 cidades no Brasil. Fomos com uma delegação de 30 pessoas, políticos, empresários, etc. na Alemanha. Fizemos São Paulo, Brasília, Manaus. Aí depois eu prolonguei, fiquei mais 2 semanas aí em Brasília pra ir fazendo negócio e recolhendo os resultados aí direto, né? Já que tava pessoalmente aí, fisicamente. Mas aí foi isso que a gente viu com o Gustavo. Isso, nessas 2 semanas, mas foi muito legal. Ela trouxe uma comitiva que tinha governador, prefeito, dono de empresa, deputado, tinha, acho que um vice-ministro de educação da Alemanha. Exatamente. Ela trouxe. Tiveram oportunidade de conversar com o governador de São Paulo. É um negócio grande, não é uma brincadeirinha, não. Né? Não. Uau! E se alguém que está ouvindo esse episódio se sente um talento for Germany, pra onde que escreve?
Talentsfor, é sara@talentsfor.me. ME. Muito bom. Que legal, Sara. Eu sei que você teria muito mais histórias. Eu acho que daria pra explorar ainda mais você aqui hoje com o que você já viveu, tão jovem, né? Com tanta experiência. Mas sempre a gente deixa essa porta aberta, né? Pra no futuro vir contar o que vem do Talentsfor, né? De tudo que você tá vivendo aí, da sua visão pro reino de Deus. Um episódio especial sobre comunicação multicultural, né? Isso. Quem sabe? Isso é super interessante. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder ter vindo. Desculpa pelas horas que eu divaguei, mas quando a gente fala de coisa que a gente gosta, a gente vai, coloca a cabeça dentro e vai, né? Mas obrigada pela oportunidade. Foi muito gostoso de ouvir e como a gente já conversa com tanta gente vivendo experiências assim, sempre uma história diferente, é muito gostoso porque se conectam com outras histórias que a gente já ouviu, se conectam com nossas histórias, se conectam com as histórias que os nossos filhos vão viver ainda, né? Então Sim. A gente já tá se preparando pra isso. Eu olho demais pra Sara, pro Davi e aí eu olho pros meus aqui e eu vejo possíveis caminhos aí. Eu me inspiro nesses caminhos que eles viveram, né? Uma coisa que eu vejo muito diferente do nosso relacionamento com os nossos pais, primeiro que os brasileiros têm um relacionamento com os pais já bem diferente, né? A gente é bem família, bem chegado, quase com uma mãe coruja ali. E os meus pais, quando eles decidiram vir pra cá, porque eles tiveram síndrome do ninho vazio 3 vezes, né? Teve agora a vez que o meu irmão foi embora e aí depois eu fui pros Estados Unidos, aí eu voltei, eu fui pra Alemanha, voltei, fui pra França. E eles super novos, né? Eles ainda não têm nem 50 anos. Super novos, né? Nossa, igual a gente. Muito novos. Mas assim, eles se viraram super bem, etc. Mas chegou uma época que eles se falaram também, os nossos filhos voaram, a gente planejou tudo pra eles voarem, vamos voar a gente também. E vieram, e essa questão de você estar ali perto, e que é uma coisa que eu vi que os nossos pais fizeram, que pra gente sempre foi muito natural. Estar ali perto, ter uma boa amizade, se investir e tudo mais. Os nossos pais falaram, a gente tá indo aí, a gente vai morar com vocês, a gente já tinha nossa independência, assim, digamos, né? E a gente topar foi uma bênção de Deus. Eu vi do ponto de vista, eu não vou viver pra sempre com eles. Eu tenho o presente de ter eles mais 1, 2, 3 anos na minha vida. E eu acho que criar os filhos já nesse sentido é uma amizade, é uma coisa que todo mundo beneficia, é uma coisa que mesmo quando eu tenho 26 anos hoje, eu tô tranquila. A gente não mora mais necessariamente na mesma casa, a gente mora no mesmo prédio e a gente tá super feliz de estar perto um do outro e eu vejo isso como uma bênção. Mas aí também tem a questão cultural e a questão da religião também, da gente honrar o pai e a mãe, então do lado do outro e tudo mais. Aí você volta aqui uma hora que seu pai não estiver no cômodo ao lado pra você contar o choque cultural da volta deles de morar perto de vocês. Deles, vamos mandar ele pra longe. Tem essa também. Mas tá certo, é isso aí. E Gustavo, finalmente temos o Go Equipped planejado pro Brasil, segundo semestre. Na verdade, segundo semestre já estamos nele, né? A gente nem se deu conta, mas já mudou o semestre. Já mudou o semestre, mas mudou faz pouco tempo. E eu consegui, finalmente, Deus teve misericórdia. Eu tentei por muitos anos e finalmente conseguimos agendar em São Paulo. Teremos o Go Equipped pela Paulo. Vamos fazer dessa vez nos dias 2, 3 e 4 de novembro. Boa, feriado. Então, pegamos o feriado na quinta-feira. Já programa para emendar o feriado no trabalho sexta e sábado. Vai começar na quinta-feira, 8 da manhã com inscrições, 9 horas começa a aula e vai terminar no sábado às 18 horas para dar tempo de todo mundo voltar para casa. Domingo de manhã não ter problema com pastor nenhum. Tá todo mundo na igreja. Viu? Mas na sexta tem o dia todo também. O dia todo. Aí na sexta vai ser de 8
até as 20, 21. Caramba. Pra gente aproveitar bastante. Como você sabe, Paulinho, já te falei aqui várias vezes, às vezes talvez tenhamos novos ouvintes. O Go Equipped, ele acontece no mundo inteiro há aproximadamente 18 anos. E com o tempo a gente foi desenvolvendo muito conteúdo. Então a gente tem muitas aulas para dar no Go Equipped. A gente poderia fazer um curso de dia inteiro de 5, 6 dias. Então aqui no Brasil, eu e a Sabrina estamos montando o que a gente entende que é mais relevante para a comunidade brasileira. Então nós vamos trazer um curso direcionado para brasileiros. O curso vai ser todo em português. Se você está planejando sair do país para estudar, para trabalhar, para abrir um negócio, para casar, vamos incluir Sabrina aí no pacote. Para casar, você tem que fazer o Go Equipped. Mas se você está planejando ficar aqui no Brasil e servir ao Senhor no seu local de trabalho com alegria, com estratégia, com intencionalidade, você pode fazer o Go Equipped também, porque ele fala muito sobre fundamentos de missões no local de trabalho, mas fala muito de como compartilhar sua fé no local de trabalho, como iniciar uma igreja em casa, como iniciar um trabalho evangelístico aonde você mora, aonde você trabalha, aonde é a sua empresa. Que então, bem legal. Todo mundo que fez se torna grandes amigos e participa e quer voltar e a maioria acaba tendo oportunidade de compartilhar do Senhor no local de trabalho e muitos vão para outros lugares. Alguns às vezes demoram, não vai de imediato, mas a gente tem visto várias pessoas que fizeram o curso e que o Senhor usou o curso para preparar antes que a pessoa fosse e hoje estão aí servindo ao Senhor em diversos lugares do mundo. Muitos deles a gente já entrevistou aqui, né, Paulo? É bom que assim, se você tem alguma aspiração, né, algum sonho com relação a isso, tem uma sementinha lá plantada, já vale a pena fazer o curso, você já começa a construir as coisas preparado, né, já sabendo o que vai enfrentar e já vai trabalhando nessa direção, né? Exatamente. E se você ainda quer um dia vir aqui participar do Jet Lag, é um bom caminho, hein? Ô, Gustavo, você falou que são 50 vagas, vai ser em São Paulo, a gente tá anunciando pela primeira vez, em primeira mão, aqui no Jet Lag, e eu vou dizer uma coisa, tem que correr, porque a gente vai oferecer um cupom de desconto exclusivo pro Jet Lag. Como a gente sempre faz, então nossos ouvintes têm essa prioridade, um cupom de 20% de desconto. Esse ano a gente vai cobrar R$400 o preço cheio, mas se você é ouvinte do Jet Lag, você vai pagar R$320. Caramba, R$80 é muita coisa. E são R$107 aí, R$106 por dia de treinamento, então não tá tão caro assim. Lá em volta da igreja tem um monte de lanchonete, a gente vai ter um coffee break e tal, mas o almoço vai ser fácil, barato, prático, o acesso é prático, e a gente vai trazer a Sabrina, lá da Croácia, para participar desse curso. Que da hora. Teremos aí algumas participações online interessantes, e eu ainda estou negociando com alguns tent makers que estarão no Brasil nessa época, para que eles possam ir lá e participar conosco ao vivo. Você vai poder conversar com gente que já participou aqui do Jet Lag, com gente que mora em outros países, que tem experiência prática, porque o curso é muito prático. A gente fala de bases bíblicas, prática. Bases bíblicas, práticas. A gente foca na Bíblia, foca em Jesus, mas traz experiências práticas. Então, vale demais a pena correr, se inscrever e usar o nosso cupom JetLag. JetLag. Que vai bom, tá lá. Que da hora. Tem que saber escrever JetLag, né, Paulinho? Tem que saber escrever. Dá seus pulos. Procura aí no título do episódio. E então entra em tentebrasil.com.br, vai ter lá o curso, faz a inscrição, garante sua vaga, porque 50 eu acho que vai rapidinho. Por ser em São Paulo, tanto de ouvintes que a gente tem em São Paulo, eu acho que a gente consegue encher isso aí rapidinho. Um dos que estão me ajudando a organizar, né, no time lá de São Paulo que tá me ajudando a organizar, ele falou: Gustavo, dá pra gente botar 150, 200 pessoas. Aí eu falei, vamos com calma e vamos tentar colocar 50 pessoas, porque com 50 pessoas a gente consegue dar atenção, consegue ter um relacionamento, conversar, conhecer, entender. Se a gente tiver demanda pra mais de 50, a gente pode organizar outro Go Equipped no ano que vem, né? Então a gente já começa a se programar. Gosto da estratégia. Eu acho que essa ideia de ter um número controlado de pessoas pra gerar uma interação legal, acho muito boa. E ela é importante, porque muitos acabam que da metade pra frente do curso já estão com a cabeça tão explodida que querem conversar sobre, e aí, o que eu faço? O próximo passo? Como você pode me ajudar? E aí a gente precisa ouvir a pessoa, né? Como é que eu e a Sabrina vamos ouvir todo mundo? Exato. Muito bom. Claro, teremos Gustavo. mais alguns lá no time. Não vamos ser só eu e a Sabrina, mas os principais professores do curso seremos eu e a Sabrina. E a Sabrina cheia de experiência agora, hein? E ainda vou dar pra ela mais 4 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses pra ela chegar com ainda mais experiências. Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, Sara? Prazer demais te conhecer.
mais um contato pra nós aqui na Europa. A gente vai recheando nossa cartela de contatos. Isso é muito bom. Eu que agradeço. Obrigada aí. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, Sara. Obrigado, Paulinho. Até mais.